nós estamos há alguns domingos refletindo sobre algumas grandes perguntas da vida. E nesta noite nós chegamos a uma pergunta extremamente importante. Por que a família é um bem tão precioso? Livro de Gênesis, se você puder abrir a sua Bíblia, é logo no começo do Gênesis também. Primeiramente quero ler o verso 18, 21 a 24 do capítulo 2, Gênesis 2, versículo 18, versos 21 e 24 também. E depois de lermos esses versículos, voltaremos ao capítulo 1 para ler os versos 27 e 28. Quem achou pode dizer amém? Gênesis 2, verso 18, então nos diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Gênesis 1, capítulo anterior, então, versos 27 e a parte A do verso 28. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Meus irmãos, antes de entrarmos no assunto da mensagem desta noite, nós precisamos lembrar quem é que tem autoridade sobre a nossa vida, especialmente quando a matéria é família. Quem é a autoridade máxima sobre o nosso entendimento a respeito de família? Eu devo lembrar que não é a sociologia nem a antropologia que estuda o comportamento do homem e a sociedade. Também não é a psicologia, muito menos o judiciário, não é o STF, o Supremo Tribunal Federal, que tem autoridade sobre a nossa vida no que diz respeito à família, sobre o que é família e o que não é família, o que pode e o que não pode. Em dias de tanta confusão e caos, é preciso voltarmos ao manual do fabricante do lar, e esse manual é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É tempo, mais do que nunca, de reafirmarmos a Bíblia como a única fonte de autoridade sobre a família. Afinal, ela é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, apesar das estatísticas, apesar das crises, e apesar até de tudo o que a mídia tem feito,
a família continua sendo um bem precioso, pois Deus, o Criador da família, Ele não desistiu da família. Amém? Deus tem planos para minha família e também para a sua família. E Deus tem bênçãos reservadas para o lar de cada um de nós. Diga isso para quem está perto de você aí. Deus tem bênçãos para o seu lar. Muitas bênçãos. O plano que Deus implementou no Jardim do Éden, embora tenha sido deformado com a queda do homem, ele foi resgatado na cruz do Calvário e continua de pé ainda hoje. Nesta noite eu quero olhar com os irmãos para o propósito de Deus ao criar a família, pois se não soubermos o porquê da família, dificilmente vamos entender o que ela representa ou significa e o quanto ela é preciosa. O porquê da família nos leva ao reconhecimento do seu inestimável valor. E eu penso que, de tudo que a Bíblia nos diz sobre a família, e olha que a Bíblia nos diz de capa a capa muita coisa sobre a família, nós podemos resumir de maneira bem simples, de que Deus criou a família para duas finalidades, dois propósitos. Por que a família é um bem tão precioso? Esses dois propósitos pelos quais Deus criou a família nos revelam por que a família tem um valor tão alto, tão inestimável. A família é um bem muito precioso porque a família existe primeiramente para espelhar a imagem de Deus. A família existe para espelhar a imagem de Deus. Ouça novamente o que diz o verso 27 de Gênesis 1, que nós acabamos de ler. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pastor David Merck, ele é autor de um livro, Lar, Família e Casamento. É um livro bem grosso, eu já pude lê-lo quase todo. É um comentário bíblico de todos os textos da Bíblia que abordam o tema família. E pastor David observou em seu estudo desse versículo 27 de Gênesis 1 o seguinte: quando a Bíblia dá um destaque aqui da criação do homem e da mulher, dos dois gêneros, e uma tradução mais antiga diz que macho e fêmea os criou, para afirmar que Deus os criou à sua imagem, a Bíblia está nos dizendo, afirmou ele, que é através do casamento que a imagem de Deus se torna mais visível na vida do ser humano. É através do relacionamento conjugal que nós revelamos de maneira mais nítida a imagem de Deus em nós, ou seja, é através do casamento que nós demonstramos alguns aspectos da pessoa de Deus que Ele quis compartilhar conosco desde a criação, como por exemplo, a sua personalidade, o seu intelecto, a sua emoção, a sua vontade, o seu espírito. Deus quis compartilhar isso conosco. E de acordo com este versículo 27 de Gênesis 1, é através do relacionamento conjugal que essa imagem de Deus está mais visível aqui na terra. Isso está mais claro ainda no capítulo 2 de Gênesis, quando nós lemos em detalhes o modo como Deus criou cada indivíduo, o homem e a mulher, e por tabela criou o casamento, instituindo a família.
Meus irmãos, por natureza, desde o Éden, a família, ela não nasce a partir de uma sociedade civil entre pessoas, mas ela nasce a partir do casamento conforme instituído por Deus. É lindo aqui nesse texto de Gênesis 2, a história do primeiro casamento. O texto nos diz, no capítulo 2, que Deus criou primeiro um ser humano apenas, e criou o homem. E Deus permitiu que esse homem vivesse por um tempo sozinho, solitário. Não sabemos por quanto tempo, a Bíblia não nos diz nada a respeito disso, mas fato é que o primeiro ser humano criado, o homem, ele viveu por um tempo só. E então Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E exatamente por isso, então Deus criou a mulher, um gênero distinto do homem, diferente do homem. E Deus estabeleceu a união desses dois seres de gêneros diferentes. Deus ali estava definindo o casamento como a base rudimentar na constituição da família. E Deus estava mostrando o modo como o casal reflete através do casamento a imagem de Deus. Certa ocasião alguém me perguntou: pastor, quando a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem, o que a Bíblia quis dizer com isso? O que estamos vendo, especialmente a partir de agora, nesta mensagem, nos responde essa pergunta. O que Deus tinha em mente quando Ele definiu o casamento como sendo o tipo de relacionamento humano, o qual a imagem dele ficasse mais nítida aqui na terra. O casal, um homem e uma mulher unidos em casamento, eles refletem a imagem de Deus, do Criador, vivendo a unidade em meio à diversidade, assim como nós vemos a Santa Trindade vivendo. Deus criou o casal formado por duas pessoas distintas, para que pudesse, de alguma forma, viver em unidade, apesar de serem tão diferentes. Para que pudessem viver em uma união completa, ao ponto de se tornarem, o que o texto diz, uma só carne, com intimidade, com harmonia, com unidade. O casal reflete a imagem de Deus, vivendo a unidade em diversidade, tal qual a Trindade, onde há três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com funções diferentes, mas vivem numa harmonia total. O que o pastor David Merck conseguiu captar neste versículo é que um homem e uma mulher vivendo unidos, apesar de serem distintos, eles refletem a unidade que existe na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas três pessoas que vivem em unidade, apesar de serem distintos em seus papéis. Sobre a diversidade, serem diferentes, esses dois que compõem o casamento, sobre isso como um princípio da natureza do casamento, é importante ressaltar que Deus definiu isso de modo muito claro. A Bíblia especifica claramente os dois gêneros legitimamente criados por Deus: masculino e feminino, macho e fêmea,
homem e mulher. Isso está muito claro nas Escrituras. Apesar de vivemos num tempo hoje que a sociologia diz que há mais de 70 tipos de sexos diferentes, mas à luz das Escrituras nós temos tão somente dois: masculino e feminino, macho e fêmea, homem e mulher. Por isso que, segundo Deus, o casamento é uma união heterossexual. Deus criou homem e mulher adequados um ao outro, fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Meus irmãos, segundo as Escrituras, e nós cremos nas Escrituras, a união homossexual ou a união homoafetiva, ela é totalmente contrária à natureza do casamento. Gênesis 1 e 2 deixa isso muito claro. Há vários outros textos da Bíblia que apontam para a homossexualidade como um comportamento que é reprovado por Deus. E poderíamos citar aqui dezenas de textos que assim referendam essa verdade bíblica. Mas eu quero ficar apenas com Gênesis 1 e 2. O casamento é uma união de um homem e uma mulher. Isso está muito claro desde o princípio, na constituição do casamento. Devemos respeitar quem pensa, age e vive diferente? Claro que sim. Mas somos obrigados a concordar? Absolutamente que não. A nossa liberdade religiosa, ela garante também a nossa liberdade de expressão. E há uma explicação bem interessante sobre por que o ser humano faz tanta confusão com a questão da sexualidade. Veja bem, após a queda, os seres humanos passaram a olhar para a criação achando que tem uma ideia melhor do que a ideia de Deus. É isso que o comportamento homossexual, o entendimento da homossexualidade sugere, de que pensar assim é ter uma ideia melhor do que a ideia do Criador. Mas Eclesiastes nos alerta da loucura humana em desafiar a sabedoria de Deus em sua providência e governo do universo. Quando andamos na direção contrária à sabedoria do Criador, mesmo que alcancemos algum êxito, experimentamos ilusão, experimentamos frustração. Isso está muito claro, especialmente nos pecados da sexualidade. Pecados, por exemplo, da prostituição, adultério, homossexualidade, transexualidade, divórcio, são todos eles caminhos de ilusão. Caminhos de ilusão. Iludem. Um grupo de alunos da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, fizeram um estudo profundo. E eles mostraram que os homossexuais têm mais probabilidade de suicídio, 5 vezes mais. Isso está na revista Galileu. E aí você vai encontrar alguém dizendo assim, é porque eles são rejeitados. Não, não é porque são rejeitados. Eu me recuso a acreditar que é porque são rejeitados. É porque é uma ilusão esse caminho. Porque todo caminho que é contrário à vontade de Deus leva a uma frustração, porque Deus não os criou para viverem assim. Somente a vida vivida nos padrões de Deus pode resultar numa vida feliz.
Meus irmãos, e por que eu considero muito importante nós pensarmos sobre isso nesta noite e olharmos para o que a Bíblia nos diz? Porque estamos atravessando um momento na história em que não apenas o mundo que jaz no maligno tem olhado para a homossexualidade como comportamento natural e normal e que deve ser aceito, mas até mesmo em nosso meio há hoje uma crescente no meio cristão e no meio batista de pessoas que têm dito que é preciso até mesmo atualizar a Bíblia para que tais pecados não sejam mais tratados como pecado. Mais do que nunca é tempo de reafirmarmos aquilo que cremos a partir das Sagradas Escrituras. O casamento, segundo Deus, é uma união heterossexual. O que passa disso é procedência do mal e leva à ilusão. Há caminhos que ao homem parece bom, diz Provérbios 17, 23, mas o fim deles é a perdição. O casamento é uma união monogâmica também, está muito claro aqui. Um homem e uma mulher, essa é a matemática conjugal para o casamento. Talvez isso seja algo bem tranquilo para nós entendermos, porque vivemos num país onde existe a monogamia, o casamento com apenas um cônjuge. Mas quantas pessoas estão envolvidas também num relacionamento extraconjugal? Segundo Deus, o casamento é uma união também homogênea. Tornam-se uma só carne. É isso que o texto de Gênesis 2 diz. E eles serão uma só carne. Uma união inseparável. O que é o divórcio? Divórcio é a quebra daquilo que Deus determinou que fosse inquebrável. Pastor Russell Shedd, escrevendo sobre casamento e divórcio, ele disse o seguinte: Jesus colocou um cadeado bem forte na porta do divórcio. Meus irmãos, mesmo que o mundo tente mudar a definição de casamento com um discurso de liberdade, ou de que se deve seguir o próprio coração, ou de que a Bíblia precisa ser atualizada, fato é que Gênesis 2 define muito bem, legitimamente, o que é o casamento. E somente o casamento, legitimado por Deus, pode refletir a imagem divina. E se essa palavra a respeito do divórcio, se ela às vezes dói tanto para a gente, tanto falar quanto ouvir, eu quero abrir nesse momento aqui um parágrafo bem especial nesta mensagem para me dirigir a você que ainda não se casou. Você que é uma criança, um adolescente ou um jovem. Pense muito bem antes de casar. Case apenas com a certeza de que é a vontade de Deus que você se case com tal pessoa. Leve a sério isso. Se você deseja um casamento que reflita a imagem de Deus no dia de amanhã, numa união realmente íntima, uma união realmente harmônica, então comece desde antes, escolhendo bem. Escolha bem. E escolha segundo a vontade de Deus, para que você tenha um casamento que realmente reflita a imagem de Deus, a imagem da Trindade, a unidade, a harmonia e a intimidade. Você casado, você e sua esposa podem espelhar ao mundo um retrato da Trindade. Você casado
vocês que são casais, podem ser uma ilustração na terra da natureza divina. Em segundo lugar, o casal reflete a imagem de Deus, além de vivendo a unidade, mesmo sendo distintos, diferentes. O casal reflete também a imagem de Deus, manifestando o caráter divino através de qualidades de relacionamento. Existem aspectos da personalidade de Deus, dos seus atributos, que só podem ser vistos através dos relacionamentos. Por exemplo, o amor incondicional, a bondade, a longanimidade, a misericórdia. Como que a gente pode ver esses aspectos de Deus que Ele nos criou para termos a sua imagem, para termos essas características em nós? Como que essas características podem ser visíveis? Deus criou a família como lugar ideal para ver esses atributos seus aqui na terra. Foi por isso que Adão, sozinho no Éden, apesar da perfeição no paraíso, ele não conseguia refletir plenamente a imagem de Deus. Eu ouvi um pastor pregando num casamento há pouco tempo, uma heresia, com base nessa afirmação aqui. Eu digo que é uma heresia, de que o ser humano, o Adão, sozinho, ele era um ser completo, antes de Deus ter criado a sua companheira e ter criado outros seres humanos. Aquele ser humano, ele só poderia refletir a imagem de Deus se ele tivesse outros seres humanos para se relacionar. Entende? Adão sozinho no Éden, mesmo aquele lugar perfeito, ainda lhe era um lugar triste, porque ele se sentia só. Diz a Bíblia que passava diante de Adão o mundo animal, e ele olhava para os casais de animais, mas não se achava uma companheira, uma companhia, um outro ser semelhante ao Adão, ao homem. E ele não conseguia refletir plenamente a imagem de Deus. Um indivíduo isolado numa ilha, ele não consegue espelhar plenamente a imagem de Deus. Porque numa ilha, a quem ele manifestaria esses atributos de Deus, que Deus nos criou para refletir: o amor, a bondade, a misericórdia. Jerry White diz o seguinte: se o Espírito me controlar, o Espírito de Deus, os resultados serão vistos primeiramente no meu lar. Como que o casal reflete a imagem de Deus? Manifestando o caráter de Deus através de qualidades de relacionamento. Em terceiro, participando também da procriação de novas criaturas, à imagem de Deus na terra. Para multiplicar a sua imagem na humanidade, Deus plantou uma família no jardim e deu a eles uma ordem, e a ordem foi essa: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esta foi a primeira grande comissão que Deus deu para a humanidade. Esta foi a primeira ordem dada na Bíblia: frutificai e multiplicai. Deus estava dizendo: gerem filhos, gerem filhos. Filhos para que eles tenham a minha imagem também. E não fosse a queda, Adão e Eva teriam multiplicado a perfeita imagem de Deus deste mundo através do casamento, através da família deles.
Mas infelizmente o pecado estragou a festa. Infelizmente o pecado no capítulo 3 trouxe consequências terríveis no capítulo 4. E aí no capítulo 5, quando a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram um filho por nome Sete, ouça o que a Bíblia diz. Gênesis 5, verso 1. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Novamente está aqui ratificando. E aí diz o verso 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem e semelhança, conforme a sua imagem. E lhe pôs o nome de Sete. Repare bem que neste verso 3, a Bíblia está dizendo que Adão agora gerou um filho à sua imagem. E esse Adão já é o Adão que caiu no capítulo 3. Sim, os filhos são fruto do amor dos pais. E pela graça de Deus também são novas imagens de Deus multiplicadas. Mas depois do pecado, os filhos também são novas imagens do homem caído. É isso que o texto quer nos dizer quando fala a imagem de Deus, mas a imagem agora de Adão, o Adão que caiu. Desde a queda, a imagem de Deus no ser humano, ela foi ofuscada, não apagada, pela imagem do homem pecador. E o pecado trouxe conflito ao relacionamento conjugal, antes harmonioso, tal qual a Trindade, mas agora já não reflete mais tão claramente a imagem de Deus. Aí o egoísmo deu lugar ao amor, ou melhor, o egoísmo roubou o lugar do amor, a acusação, ela tomou o lugar da cumplicidade, a vingança assumiu o lugar do perdão, a violência entrou no lugar da proteção e a rebeldia assumiu o lugar do companheirismo. Por isso, a imagem de Deus na primeira família da história, ela estava ofuscada, manchada. E essa imagem precisava ser resgatada. Louvado seja Deus, porque Ele fez essa promessa, ainda lá no jardim, no capítulo 3, versículo 15. Jesus pagou o preço do resgate com o seu precioso sangue, para que o homem em Cristo seja uma nova criatura e tenha novamente possibilidade de refletir a imagem do Criador. Aonde? A começar do casamento, na família. Agora, em Cristo, a família pode novamente espelhar a imagem de Deus na terra. Ainda não conseguimos refletir a imagem de Deus de forma perfeita, pois não existem famílias perfeitas deste lado do céu. Somente famílias perdoadas e perdoadoras. Mas pelo menos há a chance de refletir unidade em diversidade, amor incondicional e perdão, e ainda sermos famílias abençoadoras. A família existe para espelhar a imagem de Deus. Esse nobre propósito mostra como a família é um bem muito precioso. A família não é uma sociedade civil apenas. Não são duas pessoas que decidiram juntar as escovas de dente e as toalhas de banho. Família é muito mais que isso, casamento é muito mais que isso. São duas pessoas que, tendo sexo diferente, decidiram se unir debaixo da bênção de Deus, para que possam assim, pela graça em Cristo, refletirem a imagem de Deus e viverem em unidade da mesma forma
que vive Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Deus tem ainda um segundo propósito para a família, que nos mostra o quanto ela é um bem por demais precioso. A família é um bem muito precioso, pois ela também existe para espalhar o conhecimento de Deus. Espalhar o conhecimento de Deus. Esse é o segundo propósito de Deus para a família. Espelhar a imagem de Deus e espalhar o conhecimento de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não têm esta perspectiva bíblica da importância da família no plano de Deus. Para muita gente, a família não passa de uma conveniência. Para muita gente, a família é ter alguém que lava a sua roupa, prepara o seu almoço, divide as despesas de uma casa, é ter alguém que conserta a pia, troca a lâmpada, ter alguém para poder dormir, ter alguém para se relacionar, ter alguém para proporcionar prazer. Para muita gente, família não passa disso, algo que lhe convém. Para outros, a família não é uma conveniência, mas é um fardo a ser suportado. Os filhos são um peso. Dias atrás, agora, lamentavelmente, que um humorista brasileiro disse que filho é um inferno e atrapalha a vida das pessoas. Eu penso que ele deveria ser até processado por uma fala dessa. Porque quantos filhos já realmente se sentem assim, por conta dos pais que às vezes, sem perceber, já incute neles que eles são um peso. E imagine agora então alguém que é uma referência do mundo artístico, que diz que isso é uma verdade. Imagine o prejuízo emocional e sentimental na vida de uma criança que já sinta isso. Filho é um inferno e atrapalha. Não, isso nunca foi verdade. Mas tem gente que acha que a família é um fardo a ser suportado. Há quem pense que é um fardo ter um marido assim ou um marido assado, ter uma esposa dessa forma ou daquela forma. E até alguns crentes veem a família como um empecilho para servir na obra de Deus. Eu já contei aos irmãos aqui que eu fui pastor em Venâncio e havia uma família lá, e aquela mãe, ela era naquele tempo mãe de uma adolescente, e ela contou o que o pastor que me antecedeu lá um dia disse para ela. Ela disse que o pastor que me antecedeu era o pastor Joaquim Dias. O pastor sempre que pedia a ela que fizesse determinada coisa ou determinado trabalho na igreja, e ela sempre dizia, não posso por causa da fulana que era a filha, né? E sempre se desculpando por conta da filha, que era ainda pequena. E aí um dia o pastor Joaquim Dias disse para ela, olha minha irmã, vamos fazer o seguinte, essa criança está sendo um empecilho na sua vida, e está te impedindo de continuar servindo na obra de Deus. Deus te abençoou e te deu uma criança com tanta saúde, mas era para você continuar servindo. É claro que você precisa, em determinados momentos, abrir mão para poder cuidar em alguns aspectos que se faz necessário. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pedir a Deus para dar uma solução a isso. Ou ele leva essa criança, e aí ela disse que aquilo deu um choque de realidade nela. Claro que isso foi um extremo, mas quantas pessoas às vezes olham para a sua família como um empecilho para servirem na obra de Deus? Não, a família não é um empecilho. Felizes são as famílias que servem a Deus junto.
Porque a família é um bem muito precioso. A família é o nosso maior recurso natural para a gente alcançar o mundo. A família existe para produzir uma herança piedosa na terra, e sempre foi assim. Desde Adão e Eva, Deus tem usado as famílias para espalhar o conhecimento dele neste mundo. Como já vimos, o primeiro casal recebeu a comissão de encher a terra com novas imagens que pudessem espelhar a imagem de Deus, mas para que também pudessem espalhar o conhecimento de Deus. Anos depois da queda, Noé recebeu a mesma ordem, sem dúvida mais difícil depois da queda, mas a mesma ordem. E aí vem depois Abraão, o pai de muitas nações. Ele foi escolhido para que a sua família fosse uma bênção, trazendo salvação às nações. E o próprio Senhor Jesus veio à terra morar em uma família. Meus irmãos, com o seu potencial de influenciar pessoas, a família é o principal meio de espalhar o conhecimento de Deus neste mundo. E para que isso aconteça, Deus mesmo nos orienta em sua palavra como a gente deve proceder e agir com a nossa família. A minha e a sua família, ela tem essa missão. Nós somos, como família, uma agência missionária nesse mundo. Deus colocou no ambiente de relacionamento da minha e da sua família pessoas que só serão alcançadas por meio da nossa família, porque são pessoas com as quais a nossa família se relaciona. E Deus, como disse, Ele nos orienta em sua palavra como que a gente deve proceder e agir com a nossa família. E a primeira orientação que a Bíblia nos deixa bem clara é que o ministério da família começa com o ministério entre marido e esposa. Antes de ministrar ao mundo, Deus chama o casal para ministrar um ao outro. Gênesis 2, o homem sozinho era incapaz, e a mulher foi criada justamente para completar o que faltava no homem e vice-versa. O ministério marido-esposa e esposa-marido é o sentido de Deus ter criado a mulher como ajudadora adequada. Muitas ideias errôneas existem sobre os papéis de cada um no casamento e não temos tempo hoje para falar sobre isso, mas eu quero resumir apenas do seguinte modo: não há nada mais lindo na terra do que a vida de um casal que se ama de verdade e os cônjuges cuidam um do outro e marido e esposa suprem as necessidades mais íntimas um do outro e servem um ao outro. Vamos lembrar, isso é uma print da Trindade. É a imagem de Deus na vida de um casal. E um casal assim é uma bênção. Um casal perfeito é impossível, porque não somos perfeitos. Mas um casal que consegue viver minimamente em harmonia. E meus irmãos, em termos de prioridade na família, o casamento vem sempre antes dos filhos. Não há prova maior de amor aos filhos do que o amor do casal um pelo outro. Existe uma ordem de prioridade na nossa vida. É Deus, depois vem família. E dentro de família há uma ordem de prioridade. Casamento e depois filhos. Se a gente inverte isso, a gente está provocando uma ordem contrária que não será abençoador. O ministério de alcançar o mundo começa bem no lar com o ministério conjugal. Ministério conjugal. É por isso que aí eu volto novamente a falar àqueles que ainda não são casados. Preste bem atenção para casar e casar corretamente. Não comece a casa pelo telhado, comece pelos alicerces.
Guarde-se para o casamento. O sexo é uma bênção e é algo muito bom, mas é para o casamento. Se fizer antes, vai dar errado, vai trazer prejuízos. Prejuízos para o seu casamento no futuro. E para que esse casamento seja um casamento capaz de espalhar o conhecimento de Deus, é preciso ter consciência de que no casamento somos chamados a servir um ao outro, a pensar no outro primeiro, pensar na felicidade do outro, tratar o outro com a sua devida dignidade e respeito. E aí vem, em segundo lugar, o ministério da família e estende-se para o ministério aos filhos, servir aos filhos. Cuidarmos dos filhos, discipularmos os filhos. A palavra de Deus sempre fala do relacionamento pai e filho, destacando a importância de discipular os filhos. São dezenas de textos bíblicos que dizem e afirmam que os filhos precisam ser disciplinados e discipulados. Porque os nossos filhos não são perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Porque eles são filhos de Adão, assim como nós somos filhos de Adão. E se nada fizermos, os nossos filhos vão dar errado, vai dar ruim. Deus criou a família para encher a terra com pessoas tementes a Ele, que conheçam a Ele. A queda dificultou, mas não anulou essa comissão. O lar temente a Deus deve ser um centro de referência do conhecimento de Deus. Infelizmente, muitos pais hoje se preocupam com tudo, menos com o seu ministério de pai e mãe no lar. E o nosso ministério de pai e mãe no lar, antes de ser com o cuidado físico, material, é com o cuidado espiritual. Mas quantas vezes trabalhamos duro para pôr pão na mesa, para que eles tenham roupas de grife no corpo e tênis de marca nos pés. Procuramos as melhores escolas, corremos para lá e para cá, com cursinhos aqui, ali, acolá. Tais coisas não são erradas em si, meus irmãos. Mas é um pecado grave darmos atenção a isso, sem primeiro levarmos a sério o discipulado de nossos filhos. Discipulado esse que ocorre através da convivência, através do exemplo, através do ensino formal e informal. E repito aqui, a disciplina bíblica que diz até que deve, em determinados casos, ocorrer com vara, a qual o nosso ministro da Educação está sendo acusado de que isso é ensinar a violência doméstica. Não é. A Bíblia ensina, e uma varinha de goiaba dada com sabedoria nunca matou ninguém. Faz bem para endireitar e colocar no caminho certo. Claro que isso não é uma apologia à violência doméstica, de forma alguma. Mas Paulo diz que o discipulado de nossos filhos nos autoriza para, então, ministrarmos para o mundo. E aí sim, o ministério da família, ele visa alcançar o mundo. A família continua sendo o grande projeto de Deus para espalhar o seu conhecimento por toda a terra. E como que a família faz isso? Primeiro, a família prepara filhos para alcançarem o mundo. Segundo, o exemplo da família chama a atenção do mundo. Nesses dias de caos familiar, uma família bem estruturada chama muita atenção. Os nossos filhos na escola onde eles estudam, eles precisam ser referência de educação, de respeito, de bons modos. Nossos filhos
no meio em que eles se relacionam, nos grupos os quais eles fazem parte, eles devem ser uma boa referência de boas falas, bom vocabulário, boa conversa. A nossa família, ela pode chamar a atenção do mundo para Deus, quando ela é um exemplo de uma família temente a Deus. As pessoas começam a perguntar ou a se perguntar, né? Por que aquela família é tão diferente? Por que o filho do fulano? Por que a filha da fulana? Por que eles são tão diferentes? Porque eles vivem segundo a palavra. E aí são bons exemplos. Terceiro, a própria família pode alcançar o mundo ministrando juntos, contribuindo para a obra do Senhor. Lá em casa nós partimos o nosso dízimo em 4 partes iguais, porque entendemos que os filhos fazem parte do nosso projeto de investimento no reino. E quando a gente separa os envelopes para que a gente possa contribuir juntos, eu sinto que eles se sentem participantes da obra do Senhor. Seus filhos sabem o quanto você participa com a obra, o quanto você contribui. A nossa família pode alcançar o mundo ministrando juntos, apoiando a igreja local, talvez fazendo viagens missionárias, orando pelo mundo, orando por missionários, às vezes hospedando até mesmo obreiros. Eu cresci num lar onde frequentemente era raro um mês que não hospedávamos algum missionário, algum pastor que estivesse de passagem como conferencista pregando na igreja. Não há limites no que Deus pode fazer no mundo através da minha e da sua família. Por isso que a minha e a sua família é um bem muito precioso. Eu quero, meus irmãos, sugerir para a aplicação desta mensagem o seguinte, baseado em tudo que Deus nos falou nesta noite. Eu quero sugerir como podemos praticar o que ouvimos da palavra de Deus. Primeiro, o casamento é algo sagrado e tem de ser protegido a todo custo, a fim de que dure o tempo designado por Deus. O relacionamento marido e esposa constitui o centro de uma família estável. Eu preciso lembrar que, embora os filhos não ocupam o centro da família, eles são membros muito bem-vindos ao círculo familiar. São bênção, herança do Senhor. E a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles ou amar o pai deles. Portanto, vamos cuidar do casamento, porque a família é um bem precioso, porque o casamento também é. Cuidando do nosso casamento, nós estamos cuidando da nossa família, porque isso vai refletir na vida dos filhos. Segundo, os pais devem se dedicar de corpo e alma à tarefa de resgatar seus filhos das trevas, trazendo-os para Cristo e educando-os nos caminhos do Senhor. Pais, não sejam negligentes. Pais, não sejam displicentes. Pais, disciplinem e discipulem os seus filhos. Ensine a eles o caminho que eles realmente devem andar. Acompanhe os seus filhos, o crescimento deles, o desenvolvimento deles, os status deles nas redes sociais, quem são os amigos deles, o que eles compartilham, o que eles comentam, o que eles curtem. Não se descuidem.
Terceiro, o testemunho da família tem de ser vigiado a qualquer custo também, pois a família é o primeiro lugar onde as pessoas vão olhar para ver a presença de Deus na terra. Meus irmãos, lá fora, no mundo, no trabalho, na vida social, até mesmo no meio dos esportes, as pessoas estão vivendo de qualquer maneira. As pessoas estão vivendo uma vida desregrada, uma vida ao léu da sorte. Só a família pode se salvar nesse tempo. Só a família. Mas a minha e a sua família pode ser uma bênção nesse tempo. Eu não sei como está a sua família, talvez alguém esteja até desanimado com a sua família. Max Lucado, ele conta que um amigo seu foi chamado para identificar o corpo do pai que tinha sido morto pela ex-esposa. O tiro foi só mais um detalhe numa longa história de muitos momentos familiares violentos. Mas aquele homem, amigo de Max Lucado, quando foi reconhecer o corpo do seu pai, aquele homem, diante do corpo do seu pai, ali naquele necrotério, ele tomou a seguinte decisão: vai parar comigo. E parou. Ele disse: essa maldição e essa desgraça não vai continuar na minha família. Vai parar. E parou. Infelizmente, muitas famílias, ao contrário do desejado por Deus, têm uma história de desacerto, dor e desgraça. Adultério, traições, divórcio, homossexualidade, filhos revoltados, filhos rebeldes, famílias despedaçadas. O mundo está cheio de famílias assim. Talvez essa seja a situação de alguma família que esteja aqui nesta noite representada ou que esteja participando mesmo à distância conosco pela internet. Mas você pode mudar isso. A sua história pode ser diferente. E aí nesse artigo Max Lucado diz o seguinte: Deus ainda muda famílias. Jesus veio a este mundo exatamente para isso, para mudar a história das famílias, que estava marcada por desacerto, por dor e por desgraça. Mas ele veio para trazer vida, ele veio para trazer amor, ele veio para trazer esperança. Eu não sei como está a sua família, repito, mas uma coisa eu sei: a história da sua família pode ser uma história abençoada por Deus. Mesmo se porventura até ontem foi debaixo de maldição, a partir de hoje ela pode ser diferente. Pastor, como? Através de Cristo Jesus. Quando aquela família no Éden estava despedaçada, diante da queda, por causa do pecado, Adão e Eva estavam envergonhados diante um do outro e os dois diante de Deus. E aí Deus diz para eles: vai vir alguém, e esse alguém vai vir para derrotar o pecado que veio destruir a família. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio para morar junto das famílias, ele veio para fazer parte da nossa família. E é por isso que hoje, se queremos de fato que a nossa família continue sendo esse bem precioso, nós precisamos da presença de Jesus conosco. A gente precisa dizer para Jesus: Jesus, a casa é sua, o Senhor é bem-vindo aqui. No nosso lar o Senhor é bem-vindo e nós precisamos da companhia do Senhor. Porque, meus irmãos, sem Jesus, as famílias
nesse tempo, elas estarão em apuros. E apesar de ser um bem precioso, na perspectiva de Deus, as famílias serão uma verdadeira desgraça sem Jesus. Mas que a minha e a sua família possa viver com Jesus. Amém? Eu quero nesse momento convidar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos cantar uma canção que ela diz para Jesus exatamente isso: Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui na minha casa. A casa é sua, pode entrar. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está o casamento de algum amigo seu ou de algum familiar seu, mas uma coisa eu sei: Deus ainda muda famílias. Deus ainda pode escrever uma história diferente para você e para a sua família. Pastor, como? Creia em Jesus, entregue a sua vida a Ele e receba Ele na sua vida, no seu coração e também na sua casa. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor, cantando assim, este hino, declarando assim, com estas palavras, que Jesus é bem-vindo na nossa casa. Depois que cantarmos, eu quero orar. Talvez, se você estiver precisando muito, especificamente, de uma intervenção de Deus na vida da sua família, ou até mesmo no seu casamento, eu quero estar, inclusive, orando depois de cantarmos pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento. Cantemos. Jesus.
quero nesse momento convidar, se alguém porventura, pastor, eu preciso de oração pela minha família. Você não precisa especificar o que seja, talvez seja pelo casamento, talvez seja pelos filhos, talvez seja por algum familiar, talvez seja por algum parente, e você percebe que o casamento daquele sobrinho, daquela sobrinha, ou daquele filho, ou daquele irmão, está precisando de uma intervenção de Deus. Deus ainda muda famílias, Ele ainda restaura casamentos. Eu quero convidar, se porventura você está necessitando de uma oração em favor do seu ou do casamento de alguém que você queira estar aqui no lugar dessa pessoa, quero convidar a você estar aqui à frente, talvez por um filho, talvez por alguém da família que está se desviando dos caminhos do Senhor, talvez por algum adolescente, algum jovem da família, seja um filho, seja um sobrinho, mas que está talvez tomando rumos que não agradam a Deus, talvez está até mesmo envolvido com pensamentos de homossexualidade, talvez alguém que esteja a um passo de se separar. Deus ainda muda famílias. Há famílias que têm repetido maldições pelos maus exemplos, mas você pode quebrar isso em nome de Jesus. Ele veio ao mundo para isso. Ele veio para trazer libertação à vida das pessoas. Ele veio para trazer libertação do pecado. Ele veio para restaurar os lares. Ele veio para resgatar casamentos. E Ele faz isso. Deus pode fazer isso. Vamos clamar nesta noite por isso. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos revela de maneira tão clara, tão límpida, o valor da família, o bem precioso que é a família. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos às cegas, nós não precisamos seguir as teorias humanas ou as opiniões das ciências sociais. Nós temos, ó Deus, nas Sagradas Escrituras uma revelação clara e perfeita que nos satisfaz do que é a família, o que é o casamento. E nesta noite, ó Deus, quando nós podemos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo a um entendimento de que a família existe para espelhar a imagem Tua aqui nesta terra, a partir da união conjugal. Ó Deus, como isso é belo! A vida de um homem e uma mulher, no casamento, vivendo em harmonia, em unidade, em intimidade, isso refletindo na vida dos filhos, que são também abençoados a partir dessa união, e assim esse lar sendo, ó Deus, um retrato da maneira como a Trindade Santa vive. Ah, Senhor, queira nós que o nosso lar seja assim. Permita-nos, Senhor, que a gente desfrute isso na nossa vida conjugal, os que são casados, e na nossa vida familiar, ou seja, cada um de nós que aqui estamos. Ó Deus, isso está muito claro para nós, esse propósito de que nós existimos para espelhar a Tua imagem aqui na terra. Ó Deus, mas existimos também para espalhar o conhecimento Teu. Temos essa grande comissão. A nossa família tem essa responsabilidade, que é para nós uma nobre missão. Espalhar o conhecimento do Senhor, vivermos nesse mundo de tal forma que aqueles que não Te conhecem olhem para nossa família impressionados,
ó Deus, e sejam assim atraídos ao Senhor por meio do nosso testemunho. Que coisa bela, Senhor, o Senhor projetou para nós. Mas, Pai, nesse momento aqui estamos também para te clamar. Há irmãos aqui à frente, ó Deus, e o Senhor conhece qual é a situação ou a necessidade de cada um deles, ó Deus. Se a necessidade é por si, ou se é em favor de alguém que estão aqui apresentando diante do Senhor, e eu quero clamar ao Senhor em nome de Jesus. Ó Deus, se for um casamento que está precisando ser restaurado na vida de alguém, ó Deus, restaura, por favor. O Senhor ainda muda a vida das famílias, então muda a sorte, Senhor. Talvez algum casal que esteja a caminho, ó Deus, do divórcio, já se separaram até fisicamente, mas, Senhor, não permita que o divórcio no papel aconteça. Senhor, intervenha, por favor, e que haja assim, ó Deus, um recasamento daqueles que um dia estiveram juntos. Ó Pai, por favor, aquilo que o Senhor determinou que deveria ser inquebrável, não permita que se quebre. Então, Senhor, fortaleça os casais que estão aqui nesta noite, fortaleça cada casamento. Também quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão aqui apresentando talvez a vida de um filho, a vida de um sobrinho, a vida de um parente, quem sabe, ó Deus, que está tomando rumos que não agradam ao Senhor, está seguindo por caminhos, ó Deus, da prostituição, do adultério, talvez da homossexualidade. Ó Deus, por favor, abra os olhos, ó Deus, para que haja entendimento que esses são caminhos de ilusão e eles não trazem a alegria. Então, Senhor, reverta, ó Deus, situações que talvez aos olhos humanos estejam parecendo impossíveis, mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Senhor, nesta noite nós te clamamos que a presença de Jesus seja real na vida da nossa família, na nossa casa. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada nesta noite, bem como aqueles que estão também à distância em suas casas. É a oração que fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que Deus abençoe a vida da sua família. Sua família é um bem muito precioso. Então, cuida dela em nome de Jesus. Estamos assim encerrando. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos nós em nome de Jesus. Amém.